Agora sim. Agora foi, aquele não teve jeito. Pronto, deve ter sido alguma instabilidade mesmo. Então, eu acho que foi. E tudo bem por aí, na estrada? Tudo bem, não, tô aqui em Brasília mesmo. Tava fazendo uma inspeção agora, não deu tempo de voltar, tô aqui do carro. Tem problema. Então tá com um exemplo fresco na cabeça aí, pra gente falar de É, inspeção. é. E de fachada aqui também, coincidentemente. Opa. Agora eu já estou adicionando aqui os professores Inoel e Roberto, eles vão entrar conosco. Então, esperamos que eles consigam entrar conosco enquanto a gente vai já conversando. Você consegue me ouvir bem? Consigo, tô te ouvindo bem, Fernando. Perfeito. Estou tentando então aceitar os meninos aqui, a gente vai fazendo esse teste enquanto a gente conversa. Tá bom. Ah, aí, o Ah, professor Roberto conseguiu logar. Agora sim, fechou todo o time. tudo bom, E aí, Matheus? gente? Professora Boa Fernanda? noite. Tudo E aí, bem, Tudo Matheus, Roberto tudo Joia? bom? bom? Tudo bem e vocês? Tudo Tudo ótimo. certo, tudo certo. Então, agora com o time completo, né? O Matheus estava me contando que tá ali no carro porque acabou de sair de uma inspeção de fachada. Tá com um exemplo fresco para comentar conosco. É, A tô gente aqui, ó. também. Isso é bacana, Matheus. Eu vejo assim, e também muito da tua experiência nas aulas da pós-graduação, nas aulas da graduação. Eu vejo que os nossos alunos e profissionais em geral têm uma curiosidade assim muito grande em relação a como começar uma inspeção de fachada. Como a gente define os ensaios, os objetos. A gente vê muita pergunta assim, que equipamento eu compro primeiro, né? Então, assim, se tu puderes começar comentando um pouco, aí baseado no teu histórico amplo desse tipo de inspeção, o que é o teu guia norteador aí no início dos trabalhos? Pronto. Bom, só me apresentando rapidamente, meu nome é Matheus Leone, eu sou engenheiro civil e tenho mestrado em estruturas de construção civil e sou sócio e diretor técnico da Temporim Engenharia e Consultoria, que é uma empresa aqui de Brasília. E nós atuamos com inspeções, né, com laudos, fazemos aí laudos de fachada, laudos estruturais, laudos de inspeção predial, contamos com equipe multidisciplinar, né, na área. E vivemos e respiramos os laudos técnicos, então basicamente é isso. Falando especificamente dos laudos de fachada, né, hoje é um dos nossos carros-chefe, com certeza, em termos de quantidade de serviço que a gente presta. E acho que o primeiro ponto, respondendo a sua pergunta, Fernanda, é a gente entender o tipo da fachada, né? O sistema construtivo que a gente tem ali para a gente definir esse caminho. Como todo mundo sabe, a grande maioria do Brasil hoje, a grande maioria dos revestimentos no Brasil são aderidos, né? Então, nós temos uma predominância de revestimentos cerâmicos e revestimentos argamassados com pintura e ou textura, né? E por aí vai. Então, por termos essa grande maioria, né? Nós encontramos muitos problemas relacionados a esse tipo de revestimento, que são os revestimentos aderidos. Mas também encontramos muitos problemas nos revestimentos não aderidos. Então, por exemplo, essa fachada que eu estava agora era uma fachada de pedra com insertos metálicos, né? Uma fachada que não é aderida, que também tem os seus problemas ali se não for bem feita. Assim como as peles de vidro, que também tem muitos problemas se não forem bem feitas, né? Por sinal, até mais do que os outros tipos, né? Mas eu acho que o primeiro ponto é esse, né? A gente entender qual sistema que a gente vai trabalhar. Porque cada sistema ele vai ter as suas especificidades em relação à inspeção, né? Então, começando falando aqui pelos sistemas aderidos, que são a grande maioria, né, hoje no nosso país, eu diria que hoje um laudo de fachada, né, a gente vai entrar com o ensaio de percussão, né, que ele é bem importante, né? Então, através, né, por exemplo, para cerâmica, geralmente a gente utiliza um martelinho tipo pena, né, que é um martelinho de ponta metálica. Para argamassas, a gente utiliza um martelinho de ABS, que ele tem aquela pontinha vermelha, né, um plástico ali, o ABS. E a gente faz esse ensaio de percussão para a gente conseguir determinar, né, as áreas que estão com o que a gente chama de som cavo.
tá? Eu acho que até, eu vou aproveitar, Fernanda, eu não ia fazer isso não, mas acho que é bom mostrar na prática. Eu gosto de fazer isso. Eu tô aqui agora, coincidentemente, né, se vocês permitirem, claro, mas eu já saí do carro, velho. Vai Aqui, lá, ó, vai lá. esse laudo aqui não fui eu que fiz, mas eu só quero mostrar um exemplo. Eu tô num outro prédio aqui, eu tava num outro prédio aqui perto, mas é para mostrar para todo mundo entender o processo aqui, ó. Então eu tô na frente de uma fachada e não fui eu que fiz aqui, tá, pessoal? Só para mostrar e dar a ideia. Então ali, ó, é uma fachada, né, que a gente tem aqui, dá para as esquadrias estão aqui, e aqui a gente tem revestimento cerâmico, né? Então nessa região das pastilhas aqui a gente consegue ver que tem uma área marcada. Ele marcou aqui com giz de cera, tá? Uma marca mais discreta. Inclusive ele até colocou a área ali, ó, dá para ver 1,20 m por 90. Aqui tem uma outra área, 2,35 m por 95, né? Então isso aqui é justamente esse ensaio de percussão, né, que a gente faz para escutar ali, né, o som cavo que a gente chama, né? E além disso, né, eu acho que é bom explicar porque muita gente acha que o laudo de fachada é só isso. Não, muito pelo contrário. O laudo de fachada, eu até colocaria, eu arriscaria aqui dizer que é um dos, se não o laudo mais complexo hoje de ser feito, porque nós trabalhamos com muitas variáveis e muitas informações que a gente tem que juntar desse quebra-cabeça quando a gente vai fazer esse laudo, para que a gente possa explicar e entender o problema. Né? Então, nos revestimentos cerâmicos, hoje o ensaio de percussão a gente faz, a gente também vai fazer o ensaio de resistência de aderência à tração, né? Que aí aqui na outra fachada da frente dá para o pessoal ter uma noção. Ó. Aqui a gente tem, ó, ali, ó, aquelas marquinhas que a gente tem são justamente do ensaio de resistência de aderência à tração, que é justamente o ensaio de arrancamento. Inclusive estão até numerados ali, ó, dá para ver que tem um número, até o número 12. Por quê? Hoje, por norma, nós fazemos um ensaio, ele é composto por 12 pontos, né? E aí a norma coloca até os critérios para fazer o ensaio, só que os critérios são de recebimento, são lá na execução da edificação. E no laudo a gente não tem um lugar que escreva quantos ensaios eu tenho que fazer. Então ele vai fazer parte do processo de investigação e a gente define isso em escopo no campo, né? Quantos ensaios eu vou fazer para conseguir dar esse diagnóstico. Mas hoje eu costumo fazer o mínimo do mínimo ali, 1 a 2 ensaios por fachada, tanto da cerâmica quanto do emboço, né? Para a gente conseguir ter uma dimensão de resistência e de aderência à tração, para a gente saber como está, né? Além disso, nos revestimentos cerâmicos, nós fazemos aberturas nas juntas para analisar, para ver como que está, se essa junta ela foi bem feita, a junta de movimentação, né? Lembrando que pela 13755 nós temos que ter juntas de movimentação horizontais e verticais, espaçadas horizontais a cada 3 metros no máximo, e verticais espaçadas em no máximo 6 metros. A gente abre, vê se foi respeitado o fator de forma do selante. A gente faz aberturas na região do revestimento para ver qual que é a espessura do emboço, para ver se o emboço ele não é um emboço que está muito espesso. A gente faz aberturas nas regiões de interface para a gente saber se temos telas de interfaces. Enfim, então assim, é uma análise bastante complexa até a gente entender, né, o porquê exatamente aquela fachada está passando por aqueles problemas. Então, seria mais ou menos esse caminho aí nas nossas principais fachadas de revestimentos aderidos. Perfeito, e eu noto assim, depois os professores aí, Roberto e Noel, vão poder fazer contribuições também, mas uma coisa que eu noto, né, Matheus, que eu acho que tu falaste, e é bem isso que o nosso público tem que entender. Existe uma complexidade no laudo de fachada e o ensaio, na verdade, muitas vezes ele não vai ser a nossa resposta final. Ele vai dar indícios de onde está o nosso problema, né? Para quem não conhece esses ensaios de arrancamento, eles buscam mostrar justamente em que interface esse arrancamento está acontecendo, né? Então, quais das etapas de um revestimento multicamada está apresentando problemas? Se foi lá no nosso substrato, se foi na questão da aderência. Tu está falando em Brasília, que tem uma condição térmica muito diferente do Rio Grande do Sul. Aqui, nossos revestimentos tendem a sofrer um pouquinho mais com a umidade, né? Total. Então, assim, coisas que a gente começa a pensar que a ação da inspeção, primeiro, ela vai ser feita de uma maneira planejada, como tu também falaste, né? A questão de quantos pontos de análise, eu preciso entender quais são os cenários diferentes que meu prédio está exposto, quais são as solicitações, né? Então, gostei muito dessa contribuição. Acho que esse é um dos pontos que a gente tem que mesmo passar a observar, né?
Sim, totalmente. Realmente, não é um diagnóstico fácil, como você falou. O diagnóstico ele vai passar por entender o que está acontecendo. Acho que esse quantitativo do som cavo ele é bem importante, né? E aí, a partir disso, a gente vai conseguir ver, então, pelos indícios, quando a gente tira placas ali, né, a gente vai ver se essas placas elas estão bem aderidas. Pela forma também que está, a gente consegue ver se existiu uma falha executiva ali, né, se a gente tem uma anomalia construtiva, porque eu tiro uma placa, às vezes ela está limpa, sem resquício de argamassa colante, ou então os dentes, né, da desempenadeira ali, eles estão íntegros, sem estarem ali os cordões quebrados, né, aquela argamassa colante literalmente espalhada atrás da placa. E são várias, então, evidências que a gente vai procurar para poder explicar o que de fato está acontecendo com essa fachada, por que ela está doente. E uma das coisas importantes, né, também de se salientar é que o tempo de abertura da argamassa ou colante utilizada, que muitas vezes a gente não consegue detectar se isso foi respeitado ou não, né, Matheus? Isso é uma coisa assim, muito importante. É comum, né, o pessoal, por querer produtividade maior, aplicar um pano, aplicar argamassa colante num pano grande e começar a colar. Só que o tempo de abertura pode passar e aquela argamassa não ser o suficiente para gerar a aderência necessária, né? E aí, posteriormente, obviamente, vai acontecer movimentação térmica, hidroscópica, mecânica, movimentação vai acontecer. Então, o que eu tenho que fazer é suprir a necessidade daquela movimentação, criar juntas corretamente, né? Como você bem comentou. E um detalhe muito importante que eu vejo, assim, que a gente tem ainda uma lacuna muito grande, é dimensionar a junta. Sim. A junta, ela serve para quê? Para acomodar as deformações, seja de aumento do comprimento daquele pano ou do encurtamento. E quando eu tiver o alongamento daquele pano, eu tenho que dimensionar a minha junta para que aquela junta consiga movimentar. O selante vai preencher, ele é resiliente, mas ele tem uma taxa, ele tem um limite de deformação. Sim. E muita gente, muitas vezes, isso não é levado em consideração. Então, se fecha com o selante e fala, não, o selante movimenta. Sim, mas ele tem um limite também, né? Então, isso é muito importante a gente salientar também, né, num projeto. Um bom projeto, uma boa execução, uma boa especificação, elimina muitos problemas aí na hora da inspeção da fachada, né? Com certeza. Acho que um ponto dentro disso, relacionando tudo isso que o senhor falou, professor Roberto, é a norma, né? A nossa 13755, que ela é uma norma fundamental hoje, lembrando que ela foi revisada em novembro de 2017. Então, assim, relativamente recente, né? Já está com algumas primaveras aí, né? Já fez alguns anos. Mas é uma norma bastante completa. Eu gosto muito da 13755. É uma norma que faz parte do meu dia a dia e ela nos dá esse caminho, sabe? Ela nos dá o caminho de projeto, então ela coloca lá os itens mínimos que a gente tem que ter num projeto de revestimento cerâmico de fachada e um ponto bem importante, ela coloca a obrigatoriedade do projeto. Então está escrito na norma que toda fachada que contenha sistema de revestimento cerâmico tem que ter projeto. Ela até enfatiza que esse projeto não necessariamente ele precisa ser feito por um profissional terceirizado, pode ser feito até pela própria empresa executora, mas tem que ter projeto. Então, não só o projeto, mas todo o controle, né, que a gente vai ter durante a obra também, todo o controle tecnológico, que aqui em Brasília a gente não pode brincar, né? Aqui em Brasília, como vocês bem falaram, então, por exemplo, aqui em Brasília não existe, pelo menos prédios que façam com qualidade, né? Não existe não curar chapisco, não existe não curar revestimento. Temos que curar chapisco, temos que curar revestimento, senão o problema ele é certo, porque a nossa umidade relativa aqui é muito baixa, principalmente no meio do ano, né? Para quem não conhece Brasília, a gente chega a ter todo ano aqui cerca de 10% de umidade relativa durante o dia. E isso não é aquela história, é a média histórica que aconteceu, o valor mais baixo. Não, todo ano acontece isso. Então, se a gente não tomar os cuidados, a gente vai sofrer depois, muito.
Matheus, até queria fazer um comentário em relação aos ensaios que tu comentou. São ensaios relativamente baratos, são Sim, ensaios relativamente simples, mas o que torna a inspeção de fachada complexa é a gente ter acesso a isso, né? Então a gente vai ter exatamente. que botar um pessoal de rapel ali, vai ter que ter um Exato. balancim, por exemplo, vai ter que ter uma PTA, e isso muitas vezes encarece bastante a operação. E aí os ensaios são baratos, mas a operação para conseguir chegar lá se torna Perfeito. cara. E aí, às vezes, o cliente se assusta, né? E aí a gente tem que, às vezes, ter alternativas. E aí eu sei que você também conhece bastante da termografia. E a Sim, gente pode ajudar um pouco com a termografia, que é um ensaio não destrutivo. A gente consegue fazer por drone, por exemplo. sim. A gente consegue diminuir alguns custos. Consegue comentar alguma coisa relacionada a isso? Claro, claro. Acho que trazendo esse ponto, né, do alpinismo, ele é um ponto fundamental também, porque hoje nós não fazemos laudo sem ponto de ancoragem, né? Então, o primeiro passo antes do início de um laudo é que o condomínio tenha ou contrate a instalação dos pontos de ancoragem na cobertura com o projeto, os pontos têm que ser testados, temos normas técnicas para isso, temos normas internas do Corpo de Bombeiros também que falam de pontos de ancoragem, por aí vai. E hoje é muito comum que os condomínios não tenham os pontos de ancoragem, né? Eu estou aqui exatamente em Brasília agora, a gente não chama de bairro, né? A gente chama aqui de regiões administrativas, mas eu estou num lugar aqui que se chama Noroeste, que é um bairro novo, tá? Que praticamente hoje todos os prédios que estão saindo aqui, eles saem com ponto de ancoragem, tá? Ele está sendo, quem pesquisar até depois do Noroeste, é um dos lugares hoje que está tendo mais obra por metro quadrado, assim. Temos muitas obras aqui acontecendo ao mesmo tempo. Mas não é a realidade, não é a realidade de toda Brasília, não é a realidade do Brasil todo, e é muito arriscado, mas a gente vê muita coisa no mercado hoje, muita gente que se amarra em reservatório, que se amarra em escada de incêndio para descer em fachada, e isso é extremamente perigoso, né? É a nossa responsabilidade que está ali. Então, o primeiro passo é trabalhar com ponto de ancoragem. E ter mão de obra qualificada aqui, né? É fundamental. Então, não é qualquer um que vai descer e fazer. Nós precisamos ter uma mão de obra treinada, qualificada para esse tipo de coisa. E por isso esse tipo de trabalho ele acaba não sendo barato, né? Porque desde o início a gente tem muitas etapas a cumprir, né? Mas o que eu costumo sempre fazer, até para convencer o condomínio dessa contratação, é que eu, por exemplo, sobre os pontos de ancoragem, eu já deixo claro para o condomínio que o ponto de ancoragem ele não vai servir só para o meu laudo. Ele vai servir para o condomínio dar manutenção na fachada, ele vai servir para o condomínio trocar os selantes que vão ter que ser trocados periodicamente, para lavar a fachada que vai ter que ser lavada de acordo com a 5674, temos que lavar a fachada de 3 em 3 anos, né? Então ela tem que ser periodicamente lavada, é uma ação de manutenção também. Então não sou só eu que vou usar o ponto de ancoragem. Então aí esse costuma ser o meu argumento até para convencimento nesse sentido. Mas aí posteriormente, falando do laudo, né? Além de todos esses ensaios que a gente falou, eu também sou um grande utilizador da termografia, sou suspeito para falar que gosto bastante da técnica, e a gente utiliza então termografia, drone, por aí vai, para auxiliar nesse diagnóstico, né? A grande vantagem da termografia é que nós temos ali então um ensaio não destrutivo, né? Ou seja, eu não preciso quebrar nada para poder analisar. Então, de maneira não destrutiva, a uma certa distância da fachada, nós conseguimos detectar anomalias que às vezes estão ocultas aos nossos olhos, mas que a termografia vê. Porque basicamente, né, ela vai captar a radiação infravermelha emitida pelos objetos, ela vai converter ali em valores de temperatura, que a gente vê ali o termograma, né? E aí, por diferença de transporte de calor entre região que está íntegra, entre a região que está com uma anomalia, nós conseguimos detectar aquela anomalia. Só que é importante também salientar que a termografia ela não faz milagre. O primeiro passo aqui é saber usar a técnica, é entender sobre a técnica, porque muita gente acaba se decepcionando, às vezes por não saber usar, e também acaba cometendo equívocos porque não sabe usar. Por exemplo, se eu pegar essa fachada aqui e fizer uma termografia dela meio-dia, eu não vou ver nada, porque eu estou num horário ali que eu tenho um equilíbrio térmico muito grande, eu não vou conseguir ver nada. Agora, por exemplo, estamos aqui 18 horas e 30, hoje não fez sol aqui, então eu não conseguiria ter um bom resultado da termografia nesse momento.
Então, tem o momento correto para fazer, tem a hora do dia certa para fazer. Eu não consigo fazer todo dia, eu preciso dos momentos certos, eu preciso fazer uma inspeção termográfica planejada e ela se torna uma ferramenta. Mas sim, ela tem nos ajudado muito também, até em sentido de economia de laudo para condomínios. Por quê? Com a termografia, eu consigo ter uma ideia inicial de como que está. Ela não vai me passar exatamente todos os pontos que estão descolando. Não, eu não consigo ver todos os pontos com a termografia. Mas eu consigo ter uma noção. E eu consigo até mesmo fazer laudos direcionados, ou seja, direcionar determinados locais que eu já estou vendo que estão críticos para que eu faça as inspeções naquele local, por exemplo. Né? Então, é uma ferramenta muito útil para a gente, com toda certeza, assim como o drone e por aí vai. É importante também frisar, né, Matheus, que o senhor você me chamou de senhor antes. O senhor está no céu, tá? E a gente aqui na Terra. É importante destacar também que a termografia, ela não te dá um diagnóstico. Ela te dá, existe um problema, existe alguma coisa que eu vou ter que fazer uma análise um pouquinho mais profunda para dizer assim, um diagnóstico, né? Isso é importante. Muita gente acha que vou comprar uma câmera termográfica, vou fazer uma análise, e aí, como você bem comentou, se eu não tiver a diferença de temperatura, eu não vou ver nada. Então, ao meio-dia, eu não vou ver nada. Né? No final do dia, talvez, ficou um dia inteiro com sol e começou ali, deu uma chuvinha. Esse é o melhor horário. Exato. Eu vou ter realmente ali, assim, a diferença. Só que a gente também tem que cuidar, muitas vezes, né? A gente consegue enxergar na câmera a diferença de temperatura. Eu posso tanto ter uma diferença de temperatura de uma fuga de calor excessivo, como também uma fissura que penetrado água e a fissura está mais fria do que a fachada, né? Exatamente. Então, existem vários pontos aí, mas é fantástico, simplesmente uma ferramenta muito poderosa em boas mãos para poder fazer um pré-diagnóstico bem bom do sistema, né? Perfeito. Foi sinal de respeito o senhor, professor Roberto, nada. Mas sobre a questão da termografia, até para deixar claro para todo mundo, né? Eu falei aqui o exemplo do meio-dia, mas existem fachadas que a gente consegue ver coisa meio-dia. Então, o primeiro ponto é entender até... Nós, engenheiros, não costumamos estudar muito isso, mas os arquitetos, sim. Então, hoje, para trabalhar com termografia de fachada, a primeira coisa que a pessoa também precisa entender é a carta solar. Ela precisa saber ler uma carta solar para entender justamente qual vai ser a insolação, quando que o sol vai começar a incidir naquela determinada fachada, naquele dia do ano, para que ela possa programar a sua inspeção térmica, né? Por quê? Nós temos o sol, ele está em diferentes épocas do ano, ele está mais inclinado para norte ou para sul, por exemplo. Todo dia ele nasce a leste e se põe a oeste. Mas, por exemplo, vocês aí em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vocês praticamente não recebem insolação na fachada sul. A fachada sul de vocês é uma fachada que recebe pouquíssima insolação. Aqui eu recebo menos na sul também, mas um pouco mais que vocês. Mas, por exemplo, por Porto Alegre ser uma cidade que recebe pouca insolação na fachada sul, em uma cidade de maior umidade, vocês vão ter muitas condensações na fachada sul, vão ter fachadas sul que vão estar geralmente muito manchadas, e para quem conhece Porto Alegre é só dar uma ida no centro histórico, que é exatamente isso que a gente observa ali no centro histórico. Né? E por aí vai, então cabe entender. E não só a insolação, né? Mas também a chuva dirigida aqui, entender quais são as orientações que a chuva vai incidir na nossa fachada, que isso também é muito importante. E especificamente aqui em Brasília, nós temos aqui uma verdadeira bomba nas fachadas norte e sul, porque aqui as piores orientações de insolação, né, seria norte, desculpa, falei norte e oeste, falei norte e sul, mas norte e oeste. Então, fachadas norte e oeste são as nossas piores orientações com relação a variações térmicas e também são as orientações que recebemos mais chuva. Ou seja, temos uma verdadeira bomba para cuidar na norte e na oeste. Na norte e na oeste. Você falou antes assim que Brasília tem uma umidade baixa, né? Nós não temos esse problema aqui, mas nós temos um problema que amanhã a fachada está 10, 5 graus. E no final da tarde, dependendo da cor da pastilha que ser aplicada, é 80 graus. Perfeito. É uma variação térmica gigantesca. Eu acho que é importante
Deixa eu só Pode falar, pode complementar uma falar. coisa ali, Fernanda. Quando a gente fala de inspeção de fachada, né, a gente fala de inspeção de um sistema. Então, acho que é bem importante, como o Matheus comentou, a gente não pode ficar só no revestimento cerâmico, por Não. exemplo. A gente precisa ir até o emboço para avaliar se não tem o problema no emboço também, porque pode dar aquela falsa impressão. Corrigir a queda de pastilha, o desplacamento, mas o meu emboço está ruim, então o que adiantou, né? Perfeito. E aí eu entro mais na palavra sistema, porque nós temos, na verdade, ali o nosso sistema de vedação vertical externo. E o nosso sistema de vedação vertical, ele é composto também pela nossa alvenaria, por exemplo, que está ali. Então nós temos essa parede que literalmente é bombardeada por uma ação completamente diferente que a gente tem na parte externa da parte interna, né? O primeiro ponto é esse. Então, por exemplo, hoje eu não faço inspeção de fachada sem entrar em algumas unidades privativas, por exemplo. Eu preciso entrar, porque vai fazer parte do diagnóstico eu ver o que está acontecendo por dentro, ou seja, quais são os sintomas que eu estou vendo por dentro que estão me mostrando os problemas que estão acontecendo, né? Então, nós inspecionamos o sistema de vedação vertical também externo como um todo, e não somente o revestimento, mas todo o sistema. E aí entra muita questão da nossa norma de desempenho que fala em sistema, né? Matheus, tu falaste antes sobre chuva dirigida, e é isso que eu ia comentar, e eu acho que vem muito ao encontro disso que o Inoel citou, que o professor Paulo Helene e a equipe desenvolveram já alguns estudos falando sobre o efeito das reentrâncias, do posicionamento de pingadeiras, de detalhes desse sistema vertical de vedação externa, que vão impactar diretamente na durabilidade. Quando a gente fala de fissuras em fachada, a gente sabe que elas podem acontecer próximo das esquadrias, por detalhes construtivos, por detalhes executivos, né? Então, também queria deixar para o pessoal aí essa pulguinha de curiosidade de estudarem essa questão. E quando a gente pensa assim, o Centro Histórico de Porto Alegre, que você citou, né? Realmente a gente tem problemas severos de durabilidade, mas eu acho que nós teríamos mais se os nossos prédios não tivessem detalhes que favorecem, né, essa expulsão da água dos nossos panos de fachada. Então, acho que esse é um ponto assim bem crucial, já que a gente está falando de vedação, né, e interface com esquadria, que a gente tem que torcer para não dar problema em função de muitos detalhes construtivos que a gente sabe que não são tão corretos, né? Ou que tem alguma falha possível na execução também. Exatamente. Pode falar, professor, por favor. Não, Matheus, eu queria te perguntar, assim, ó, porque da região aí em Brasília, né? Aqui no Rio Grande do Sul não é tão comum isso. As construtoras usarem e pedirem projeto de fachada. Sim, né? Para tentar assim, ó, mitigar ou diminuir ou extinguir os problemas, né? É comum aí ou não é comum? É comum, professor. Nas construções, Brasília, tá? A gente passou, como todo o Brasil, né? A gente teve um boom construtivo. Vamos colocar ali de 2009 para frente. Depois desse boom, ele perdurou ali até mais ou menos 2014, né? Na Copa do Mundo. Depois a gente teve uma baixa um pouco, né? E depois subiu novamente o mercado da construção civil. Então, assim, desde esse boom inicial, nesse boom inicial que a gente teve ali, né, em 2009 para frente, a gente se choca aqui justamente com a construção de uma região administrativa aqui que se chama Águas Claras. Águas Claras, durante as obras que estavam acontecendo, ela foi considerada o maior canteiro de obras da América Latina. Era o lugar que tinha mais obras no mesmo local, assim, literalmente um prédio do lado do outro. Como aqui em Brasília é tudo muito setorizado, né, é literalmente um local que só tem prédios. E são prédios mais altos um pouco do que os prédios que a gente tem em outros locais. Então, assim, mais recente agora, o local que eu estou aqui agora é o que a gente tem de maior número de construções nesse momento. E eu diria que, se não for um número acima de 95%, 90%, a gente está num número muito próximo disso, de condomínios aqui hoje que tem projeto de fachada, tá? Nesse local que eu estou. Porque aqui em Brasília se tornou uma questão que, sim, tem sido aplicado na grande maioria das obras, mais recentes, claro, né? Principalmente aí com a conscientização e também com a 13755, né? Que a gente teve revisão agora recente. E sim, as construtoras, né, que hoje prezam por qualidade, têm de fato feito o projeto de fachada, e a gente vê uma melhora, sim, nos nossos sistemas por termos projeto de fachada a partir desse momento.
E pelo jeito, então, é quase sempre fachada com pastilhas cerâmicas, então. Varia, tá? Esse local que eu tô, ele é um local que tem bastante variação. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu mostrar aqui agora, esse prédio aqui, tá? A gente tem fachada de pedra com inserts, né? E trechos com esquadrias, pele de vidro também, tá? Essa daqui. Se eu viro para aquele outro ali, eu já tenho trecho também com insert, e ali eu já tenho trecho com revestimento cerâmico, tá? E parte de vidro também. Aqui nós já temos uma que é um bom trecho basicamente de pastilhas e um pequeno trecho aqui com pedras insertadas, tá? Então, os sistemas não aderidos, eles têm ganhado uma força de mercado aqui bastante grande, assim, muito grande, principalmente nas... Mas se a gente pega Águas Claras, praticamente todas as edificações são de revestimentos aderidos, assim como, por exemplo, como Goiânia, que está perto da gente aqui, que a grande maioria absoluta é de revestimentos aderidos. Nordeste como um todo, né? O Nordeste tem uma força muito grande nos revestimentos cerâmicos, revestimentos aderidos. João Pessoa, Recife praticamente tudo é revestimento cerâmico, né? São Luís, em resumo, né? O Brasil tem a cultura muito enraizada dos revestimentos aderidos, né? Não, eu pergunto isso porque a 13755 ela é voltada especificamente para cerâmica, né? Sim. E aí eu vejo que falta para a gente revisar a norma de revestimento argamassado, porque assim, a gente tem muito problema de revestimento argamassado por uma norma, assim, muitas vezes que... Não vou dizer que é por causa da norma, não é por causa da norma, né? É por causa do profissional que faz aquela atividade sem não fazer corretamente ela, né? Mas a gente poderia ter pelo menos uma norma, né, que nos desse uma limitada no mal construtor, vamos dizer assim, né? Sim, com certeza. Algumas normas estão sendo revisadas nesse momento, né? E é uma tendência. A gente tem uma melhora, com certeza, também nos revestimentos argamassados, né? Mas eu acho que também uma coisa que é importante falar aqui é que, pela grande quantidade de problemas que a gente tem hoje nos revestimentos aderidos, os revestimentos aderidos eles têm caído muito em descrédito na sociedade, digamos assim. Só que eu vejo de uma maneira um pouco diferente. Na verdade, a gente percebe que os problemas existem porque as coisas corretas não estão sendo feitas. Então, não existe mágica. Se o que não é certo não está sendo feito, o problema ele vai acontecer. Então, assim, se a gente implementar essa cultura que tem sido implementada aqui em Brasília, por exemplo, nós temos bons frutos a colher, nós temos revestimentos que vão ter uma qualidade boa, que vão estar ali durando, por exemplo, né, nós temos pela norma de desempenho, a vida útil de projeto para os revestimentos aderidos deve ser de pelo menos 20 anos, né, vida útil de projeto. Então, e nós temos percebido que na grande maioria do Brasil não tem durado nem muito perto disso, né? Matheus, fez eu lembrar uma situação quando a gente vai andando de carro aqui no Rio Grande do Sul, a gente vê uma tendência muito forte das edificações terem cores mais escuras, né? Um cinza mais escuro, às vezes até um preto, isso aí me dá um arrepio, sabe? Porque eu também. Tu já imagina que foi pensado só na estética, porque a argamassa provavelmente vai ser a mesma que usaram no prédio que recebeu pintura branca, por exemplo. Sim. A aplicação, a espessura das juntas provavelmente é a mesma que sempre foi feita, mas não se leva em consideração a cor do revestimento e que aumenta muito a amplitude térmica e a gente tem maiores movimentações ainda. Então, Perfeito. o que tu vê aí por aí no centro do país? Isso se refere a um parâmetro que a gente tem dos materiais que se chama absortância, né? Que está ligado à capacidade do material em absorver radiação, né? As cores mais escuras vão absorver mais e, consequentemente, nós teremos temperaturas, amplitudes térmicas maiores. Eu tenho dados medidos aqui em Brasília de fachadas de cerâmicas, revestimentos cerâmicos mais escuros, chegando a quase 70 graus, 65 graus Celsius durante o dia, e no mesmo dia, de madrugada, esses revestimentos chegando a 12 graus Celsius, 15 graus Celsius. Então a gente está falando de uma amplitude térmica diária, tá, que pode chegar a 50 graus Celsius tranquilamente.
Não é muito difícil disso acontecer. Então, assim, o que eu vejo? Não é que nós não podemos fazer fachadas escuras. Não, de maneira nenhuma, a gente pode. Só que, querendo ou não, nós estamos colocando uma variável adicional no nosso sistema ali. É uma variável isso aí que a gente está colocando. Então, se a gente não fizer a gestão dessa variável, os problemas vão acontecer. Justamente por essa ideia de dimensionamento de juntas, quantidade de juntas, e todos os cuidados que vão estar por trás, né, de executar bem e por aí vai, para evitar os problemas. Também aqui não é diferente, né? Por exemplo, essa fachada que eu mostrei aqui agora, a gente tem uma cerâmica marrom escuro, né? Que é uma cerâmica que vai ter uma amplitude térmica muito superior, por exemplo, a uma cerâmica branca ou bege, né? E aqueles valores que eu comentei, eu também tenho mensurado os valores para cerâmicas mais claras. Então, para cerâmicas mais claras, nós temos uma redução que pode chegar a mais ou menos até 50% dessa amplitude térmica, simplesmente pela questão da cor das peças, né? Então, tem que ser muito bem pensado um projeto, e se for fazer uma fachada escura, que é possível fazer, pense muito bem nisso. Mas se eu fosse dar um conselho, eu prefiro ficar com as fachadas mais claras para evitar mais essa variável para a gente. Além da absortância, né, que é um fator importantíssimo que vai aumentar a temperatura da fachada ali, nós temos também a questão do atraso térmico. Tu vai acabar, a tua parede sempre vai ter atraso térmico. Então, começando, né, a gente tá indo para esse caminho, sustentabilidade. E a sustentabilidade muito voltada na eficiência energética. O Brasil tem que ser pensado para o conforto térmico no verão. Para com isso. Então, assim, não botar cores escuras, isso tu deixa lá para os Países Baixos, na Europa, na Bélgica, que passa frio. Aí sim, nós temos que pensar que nem os gregos, é branco na fachada, para diminuir esse atraso térmico, né? Diminuir essa questão. Assim a gente não vai conseguir. Ou então usar materiais que impeçam, né, aquela propagação do calor para dentro da edificação, né? Isso é muito importante. Exatamente, concordo plenamente. Pessoal, nós temos aqui, Matheus, duas perguntas que eu vou repassar para a gente discutir. A primeira delas, ele questiona se o ensaio de percussão pode ser considerado quantitativo ou qualitativo, e se é possível criar mapas de grau de danos. E a segunda pergunta que ele faz é se os ensaios de pulso ultrassônico e termografia podem ajudar na identificação de danos entre revestimento e substrato. Então, são esses dois questionamentos que nós recebemos aqui. Tá. Sobre o ensaio de percussão, é importante dizer que ele deve ser um ensaio feito com bastante cuidado e bastante critério, tá? Porque nós já pegamos muitos fachadas que foram feitos ensaio de percussão e que a gente fez em seguida e não bateu com o que tinha lá antes, né? Então, por isso que o profissional ele precisa ser treinado e qualificado para estar ali, né? Porque através do ensaio de percussão a gente tem um quantitativo de revestimento que está descolando, ou seja, é um revestimento que não está bem aderido e ainda não caiu, né? Ele não desplacou. Porém, isso não quer dizer, muitas das vezes, o que acontece é que muitas das vezes nós fazemos o ensaio de percussão e só no ensaio de percussão a gente não consegue pegar, às vezes, que o substrato está descolado. E aí a gente tem um resultado da pastilha da cerâmica que está ali, e às vezes eu tenho um substrato que também está descolado. Por isso que, além do ensaio de percussão, nós iremos fazer outras análises, aberturas para ver como que está as regiões de interface, os elementos estruturais também, que são regiões bem importantes, né, que requerem um preparo de base diferente da alvenaria, porque nós precisamos preparar essa base, o elemento estrutural, para receber esse sistema aderido, né? Nós lixamos ele, hoje a gente indica a aplicação de um chapisco colante nessa região, posteriormente, né? Então, nós temos uma região que é o elemento estrutural, né? Pelo efeito parede ali da forma, o elemento estrutural tem uma superfície muito lisa, né? Nós temos ainda o resto de desmoldante que fica na superfície, às vezes o próprio resto do compensado resinado que está ali. Então tem que ser muito bem visto isso aí tudo quando a gente vai dar o diagnóstico. Então a gente tem essa resposta quantitativa, assim, de área de dano, mas área de dano mais da face superficial.
Porém, né, ele perguntou também essa questão de metodologia de quantificação. Hoje, tá, existem alguns métodos que foram desenvolvidos para conseguir também, digamos assim, dar um número relacionado à degradação dessa fachada, né? Esses métodos eles foram desenvolvidos em âmbitos, né, de dissertações e teses. Hoje, aqui na Universidade de Brasília, tá, existe um grupo de pesquisa que já atua há alguns anos desenvolvendo e evoluindo metodologias nesse sentido, que é o grupo que é liderado pelo professor Elton Bauer, né? Eles já foram desenvolvidos alguns métodos que advêm dos portugueses, né? Os portugueses foram os pioneiros nesses métodos, tanto lá no Instituto Superior Técnico, no IST, né? Principalmente liderados pelo professor Jorge de Brito, e também a Universidade do Porto tem algumas pesquisas relacionadas a isso, mas principalmente o IST. Então, hoje, existem alguns métodos. Basicamente, aqui no Brasil, hoje, um método, né, em nível acadêmico, mas que também tem sido aplicado aqui, é o FGD, que é o fator geral de danos, que a gente consegue obter um número, depois de quantificar esses danos da fachada. Existe toda uma forma de se calcular isso. Por quê? Numa fachada a gente pode ter fissuras, a gente pode ter descolamentos e desplacamentos, eflorescências, falhas de rejunte e vedação. Então, a ideia desses métodos é, de certa forma, unificar isso e trazer um número de degradação dessa fachada. Só que eu não consigo somar laranja com banana. Então, eu não vou conseguir somar e falar assim, uma fissura não é igual a um descolamento. Mas o método, ele propõe uma forma de unificar esses danos de maneira ponderada para que a gente tenha um número relacionado à degradação daquela fachada. Tá? Então, hoje a gente também tem aplicado esses métodos por aqui. E a outra pergunta foi da termografia e do ultrassom, né? Isso, só que eles dariam danos em relação ao nosso substrato, né? Exato. Assim, com o ultrassom, né? O ultrassom hoje não é um ensaio que a gente aplique tanto em campo voltado para revestimentos. É possível, tá? Existem pesquisas que realmente já demonstraram isso. Ultimamente eu vi até várias pesquisas desenvolvidas pelo professor Ezequiel Mesquita, da UFC, Universidade Federal do Ceará, que ele pesquisa muito também a questão de alvenarias históricas, e aí relacionado a isso, claro, que entram revestimentos, né, voltados para o patrimônio, a gente consegue determinar a profundidade de fissuras, né, até que ponto essas fissuras se propagam, ou descontinuidades dessa camada, e por aí vai, né? Então, já vi aplicações, mas não é um ensaio hoje que a gente utiliza tanto em mercado mesmo, né? Hoje, aqui no mercado. E a termografia, basicamente, nós utilizamos bastante. Então, hoje a termografia ela faz parte do meu dia a dia, não há um laudo de fachada sequer que eu não faça a termografia da fachada também. Perfeito. Eu acho que o ensaio que o Matheus acabou citando aqui para a gente, de ultrassom é usado muito mais no controle de uma execução de estrutura de concreto armado, né? Sim. Que é onde ele tem, até mesmo em bibliografia, uma maior relação com outros parâmetros de resistência, de durabilidade, né? Perfeito. Então, pessoal, na verdade, a gente tá chegando aí no nosso horário combinado, já até anoiteceu lá onde o Matheus está. Então, não sei se vocês querem citar mais alguma coisa. A gente tá com uma boa audiência aí em todo o nosso papo de hoje. Então, também já gostaria de agradecer o pessoal que está nos acompanhando. Já fiquei pensando num papo aí, chamando o professor Ezequiel Mesquita mesmo para falar de patrimônio. A gente vai fazendo uma coisa e vai chamando outras opções. Claro. Uma coisa importante que a gente precisa também pensar no serviço da engenharia, que a gente provavelmente não vai ter tempo para falar aqui com o Matheus, mas realmente orçamento. E aí, quanto é que vai custar para a gente reparar, reforçar a fachada? Pô, daí, se tu quiser comentar alguma coisa rapidamente sobre isso, o que tu tem visto aí, e aí eu acho que a gente deixa um pontinho para umas próximas lives aí. Perfeito. Isso faz parte do laudo de fachada. Então, um laudo de fachada, ele passa por essa inspeção, por esse diagnóstico e também pela quantificação do que deverá ser feito para recuperar aquela fachada, que ela retorne ao seu estado de desempenho anterior, ou que a gente pelo menos chegue próximo disso.
Então, hoje, infelizmente, nós concorremos no mercado com empresas ou pessoas que não fazem esse laudo de fachada. Na verdade, aí são pseudolaudos que às vezes, por exemplo, é só o ensaio de percussão. Então, hoje, nós temos um trabalho também de conscientização, de explicar no condomínio o que é um laudo de fachada. Até para ele se sentir confortável na contratação e entender, por exemplo, porque às vezes eu cobrei lá X e o outro, meu concorrente, cobrou X sobre 2, mas o X sobre 2 dele, muitas das vezes, não está refletindo o que deve ser feito, né? Então, nós entregamos também esse caderno técnico junto com o nosso laudo, onde nós vamos prever o que vai ser feito, como deve ser feito, com procedimentos e quantitativos, justamente para que depois o condomínio ele pegue isso e ele simplesmente vai enviar às empresas executoras para que as empresas executoras possam orçar o serviço de maneira igualitária. Todo mundo vai considerar o mesmo escopo, porque aquele escopo ele foi definido no laudo. Então, isso também parte nas etapas aí desse documento, desse laudo, e por isso que eu falei, é algo realmente complexo, mas que é totalmente possível de fazer, né, desde que a gente saiba unir essas peças desse quebra-cabeça. Porque o laudo, né, Matheus? Porque o teu laudo tem anamnese, tem ensaios, tem diagnóstico e prognóstico. Se eu Exatamente. não tiver isso, se eu só simplesmente tiver aqui, ó, existe uma fissura. Tá bom, e aí? Essa fissura tá lá, por quê? Quem causou ela? Eu vou atacar em quem causou, não na fissura. Perfeito. Né? E Então, acho isso que é muito importante. esse custo, né, o que o Matheus citou também da conscientização, porque eu entendo que o número de técnicas e a qualidade dos dados que a gente tem está diretamente relacionado com a precisão e a segurança do diagnóstico, né? Então, assim, a gente tem falado muito sobre isso no Ibracon, sobre inspeção de estruturas. O que eu consigo descobrir visualmente? Hipóteses, né? Sim. Se eu quero validar, se eu quero assegurar, em que técnicas eu me apoio, né? Justamente para que a gente tenha precisão no diagnóstico, né? A gente sempre traz, por exemplo, humano, né? Com um exame de sangue a gente não descobre tudo, né? Então a gente precisa de coisas, às vezes, mais avançadas. Eu costumo até falar, Fernanda, quando eu vou em reunião de condomínio, eu dou muito exemplo para o síndico dessa maneira. Você imagina que você fosse no médico agora e você tivesse com dor de cabeça. Aí simplesmente o médico olhasse para você e falasse assim: eu vou te operar agora, vamos para o centro cirúrgico, eu vou abrir sua cabeça. Você se submeteria a essa cirurgia? Aí ele fala: não. Eu falo: então por que você contrata uma empresa executora aqui para trocar o seu revestimento, sendo que você nem sabe o que está acontecendo? É isso mesmo. E às vezes o que a gente vê de diagnóstico é a pessoa reclamar de dor de cabeça e alguém querer intervir na barriga. Então, assim, é isso que a gente fala aqui muito quando a gente está conversando com o pessoal. E quem é leigo, justamente, né? Assertividade em diagnóstico quer dizer economia, quer dizer precisão. E para quem está nos ouvindo, que quer começar, está começando nessa área, se apoiem em quem sabe do assunto. A gente tem o Matheus aí como parceiro, tá? Aí na nossa pós de patologia, né? É um dos nossos professores. Sei que o Matheus também tem muito conteúdo de qualidade, porque a gente vai aprender de modo contínuo, né? Essa prática vai vindo e o importante é a gente entender técnicas confiáveis, aprender sobre as técnicas, cursos específicos sobre as técnicas, né? Que podem nos dar um pouco mais de embasamento. Perfeito. Mas acho que é isso, gente. Eu tô gostando bastante de ver aí a participação do pessoal e eu te agradeço muito, Matheus. Tu sabe que a porta do ITT está aberta, a gente está esperando aí tua visita para vir conhecer um pouco do que a gente faz também de ensaios. E foi um prazer estar batendo esse papo aí contigo e com os meus colegas aí, professores Roberto e Noel. Isso aí, muito obrigado, Matheus, aí pela participação, parceria aí sempre. Muito bom. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Parabéns, muito obrigado. Aí, uma discussão muito boa e a gente te convida para vir no ITT, então, conhecer também toda a Unicinos e aí depois a gente come um churrasco para a gente recepcionar muito bem. Em breve.
Vamos te levar em prédios bem escuros aqui para te dar uma olhada com a gente. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Em breve espero estar aí pelo Rio Grande do Sul visitando vocês. E contem comigo também para o que precisarem. Estou à disposição de todos, tá bom? Um abraço aí, muito obrigado pelo convite novamente. E é isso aí, gente. Obrigado. Abração. Obrigada, gente. Obrigada pela Valeu. audiência. Fiquem bem. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou lá que começou a chover aqui agora para ajudar. Vai lá. Corre. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.